Fala Tricolada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários sempre falando do nosso amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, cara, é muito importante você deixar o like, eu reforço. Deixa o like porque ajuda a divulgar o nosso vídeo e ajuda a divulgar também o nosso canal. E se inscreva, depois de se inscrever, que fica aqui embaixo, do lado tem um sininho, tu clica no sininho, que o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no canal, porque eu faço vídeo todo dia. Vamos falar de Fluminense, tem muita notícia, tem coisa para informar para vocês, então esse vídeo é de informação. Então sinta-se em casa, vamos para a informação. Fluminense aí que passou por uma dificuldade aí, com desfalques importantes, principalmente pelo lado direito do Fluminense. Fluminense que tem o Calegari ali na proteção, é um jogador mais tímido na parte ofensiva, ele se concentra mais na parte defensiva. É um jogador que é de volante de formação, então não tem características ofensivas. Está substituindo o Samuel Xavier, que estava contundido, estava desfalcando a equipe. O Samuel Xavier que tem características diferentes da do Calegari. É um lateral mais ala, que gosta mais de jogar na metade do campo para frente, se apresenta, auxilia o ponta, sempre gosta de trocar, como eu digo, figurinhas com ponta direita. Então, um cara que chega muito na parte ofensiva. E o Fluminense estava sentindo falta desse lateral. Eu sempre repito aqui nos meus vídeos, nas minhas lives. Time sem lateral, que se apresente na parte ofensiva, que só fique ali limitado à parte da marcação, o time sofre muito, principalmente na parte ofensiva do jogo. O lateral precisa chegar na linha de fundo, o lateral precisa se apresentar, o lateral precisa ajudar o ponta direita. E o centroavante também sente muito a falta de laterais assim. Tanto que nós tivemos na nossa história laterais tão importantes, que fizeram cruzamentos tão decisivos para atacantes. Olha a história do Fred pelo Fluminense. Quantos cruzamentos o Fred recebeu do Mariano, do Carlinhos, né? Os laterais sempre se apresentando, fazendo cruzamentos para ele. E na nossa história, como Aldo, Branco, Renato, sempre é bom ter lateral ofensivo que chegue à linha de fundo e que dê um suporte aos jogadores de ataque. Então o Samuel Xavier, a notícia boa é essa, o Samuel Xavier retornou aos treinos e provavelmente vai encarar o Flamengo nesse clássico de domingo. Então Fluminense e Flamengo podemos ter a presença do lateral direito Samuel Xavier na equipe titular e o Calegari volta para o banco. Na minha opinião, o Calegari não volta só para o banco. Ele também pode se tornar uma opção à posição de volante. Por que não testar o Calegari na posição de volante para que ele possa ajudar? Eu acho que ele vai desenvolver cada vez mais jogando na posição de origem dele. E uma outra notícia boa, também trazida pelo GE, a minha fonte é o GE, Globoesporte.com disse que o Caio Paulista também treinou com a equipe. Isso é muito importante, porque diferente do Kaique, que costuma jogar ali pelo lado direito, o Caio Paulista tem corpo, presença física, e a gente vai enfrentar um adversário muito complicado com um lateral esquerdo muito experiente, que sabe marcar, é um pouquinho mais velho, mas é um cara que sabe marcar, vai ter um pouquinho mais de dificuldade com a presença física e explosiva do Caio Paulista ali pelo lado direito. O Caio Paulista ajuda muito, não só na parte ofensiva, também na marcação e lá na composição do meio de campo, porque o Caio Paulista ele não se sossega. Ele fica ali pelo lado direito, ele vem aqui pelo meio, ele vem buscar essa bola aqui atrás. A outra opção que nós estávamos tendo ali jogando aperto pelo lado direito é o Casares, mas o Casares não é ponta direita, ele não sabe jogar aqui pelo lado direito do campo e anula as funções do Casares. O Casares é melhor jogando aqui centralizado no meio de campo, na armação do jogo, na criação das jogadas. Eu acho que anula as características do Casares quando ele joga aberto. E não estava agradando. Mas o Casares até que fez um bom jogo na última partida. Fez o cruzamento, assistência para o gol do Fred, teve algumas oportunidades, principalmente naqueles 20 minutos iniciais do jogo. O Casares apareceu bastante, mesmo jogando improvisado aí pelo lado direito. Então, um jogador que é útil, imagine jogando na sua posição de origem ali, que é no meio de campo. Poderia muito bem ser o titular da equipe, ali na posição do Nenê, na minha opinião. Então a gente ganha esse reforço do Samuel Xavier pelo lado direito, na lateral. É um lateral direito que é experiente e sabe marcar. Quando a equipe do Flamengo, que tem atacantes ofensivos e velozes pelo lado esquerdo, encarar o Samuel Xavier, vai encarar um lateral mais experiente, mais cascudo. E vai segurar bastante. Quando você tem um lateral que é ofensivo,
e também o retorno do Caio Paulista lá pela ponta direita, você segura o lateral adversário, você segura o atacante lá pelo aquele lado, porque você sabe que aquele corredor teu é mais ágil e é um corredor mais ofensivo e que o adversário também tem que ter atenções defensivas, não somente pensar em atacar. Quando o corredor adversário vê que o lateral não sai de lá de trás, que está posicionado defensivamente, praticamente chamando você para participar do jogo, aí a coisa começa a complicar e você dá liberdade para o atacante adversário partir para cima de você. Mas como você tem um lateral que é ofensivo e que sai para jogar, aí você segura a onda do ímpeto adversário. Então é muito importante esse corredor do Fluminense pelo lado direito ganhar esses dois reforços, do Samuel Xavier e do Caio Paulista ali pelo lado direito. Uma ótima notícia. Para a gente fechar o nosso vídeo, vamos falar de Libertadores. O Cerro Porteño tem um mês aí para se preparar. Ficaram uns 30 dias se preparando para esse jogo contra o Fluminense. Estão na metade da preparação para esse jogo. Eles não estão tendo jogo pelo seu campeonato interno. Então, estão focados, pensando somente no Fluminense, vendo o Fluminense jogar, se reforçando. Já contrataram uns 3 jogadores aí para esse jogo contra o Fluminense. Estão fazendo amistosos, sempre pensando em entrosar a equipe e encarar o Fluminense mais 100%. Tentando corrigir problemas técnicos de sua equipe, principalmente no meio de campo e no ataque. É uma das maiores deficiências do Cerro Porteño, tanto que vou passar aqui para você as contratações que o Cerro trouxe, são sempre focados no meio de campo e no ataque, então eles estão espertos. Enquanto o Fluminense está com a sua atenção dividida entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o foco do Cerro Porteño é só Fluminense. Eles dormem, eles tomam café da manhã, almoço e janta pensando em Fluminense, e a diretoria deles está trabalhando. Enquanto o Fluminense não trouxe nenhum reforço para esse jogo nas oitavas de finais. Aí é dose. Vamos lá. Então o oponente do Fluminense nas oitavas de finais, o Cerro Porteño, segue se reforçando, informa o veículo ABC do Paraguai. Diz o seguinte, que o clube fechou o empréstimo do atacante Adrian Martínez, de 28 anos, do Libertad, por 6 meses, até o final do campeonato da Taça Libertadores. Antes dele, o clube já havia acertado com o atacante, também atacante, Fernando Romero, e com os meias Rafael Carrascal e Luiz Farinhas. Então, contratou para o meio de campo, contratou para o ataque, está se reforçando, tentando corrigir os seus pontos fracos para encarar o Fluminense nesse jogo decisivo das oitavas de finais. O Fluminense tem que dividir, claro, suas atenções com o Campeonato Brasileiro. O Fluminense já está em 13º na competição nacional, tá aí, começa a ficar com a corda no pescoço, está 5 pontos da zona de rebaixamento. Tem que dividir suas atenções com o Criciúma, claro que é uma Copa do Brasil, mas não pode se desligar da Taça Libertadores. O Fluminense precisa se reforçar, também precisa contratar jogadores. O Fluminense ainda tem setores problemáticos, principalmente na lateral esquerda. O Fluminense está focando apenas numa posição de volante, em que ele tem jogadores da categoria de base que ele pode colocar naquela posição. Olha aí o Wallace, que não é utilizado pelo Fluminense, mas é utilizado pela seleção olímpica. Está treinando com a seleção olímpica. Está lá. Então serve para a seleção brasileira, serve para a seleção olímpica, na preparação da seleção para as Olimpíadas. Ele está lá ajudando a Confederação Brasileira, mas não serve para ajudar a equipe principal do Fluminense. E o Fluminense pegou uma fixação em trazer volante e está procurando no mercado volante. Então tem opções, o Fluminense precisa direcionar melhor os seus olhos para setores problemáticos como a lateral esquerda, ou utilizar o próprio GFT naquela posição. O Fluminense precisa de reforços, meio de campo, tem outras áreas que o Fluminense precisa encorpar. E nunca se desligar da Libertadores, porque é um título que a gente ainda não tem, um título internacional importantíssimo, e o adversário está muito esperto para esse jogo. Então é isso aí, rapaziada. Acorda a diretoria do Fluminense, e peço também a vocês que deixem aquele like maneiro, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!